E o mês da leveza está tão leve que eu não gravei nenhum podcast até agora. Dia 11 de junho, eu determinei que este mês será o mês da leveza, ou seja, o nosso assunto aqui no podcast de Cara Comigo será a leveza. E tô tão leve aqui que eu não gravei nenhum episódio do podcast. Poxa vida, Vanessa, caraca! E o pessoal anda me cobrando, me mandando mensagens pelo Spotify e até mesmo pelo Instagram. Bem legal as pessoas sentirem falta aqui do conteúdo. Isso vai dizendo que estou no caminho certo, que de alguma forma eu impacto a vida de alguém em alguma medida. E isto é o propósito da vida humana, né? É que a sua vida sirva para o outro poder olhar para a própria vida, né? Através dos seus exemplos, através da sua postura, da sua conduta e assim por diante. E eu determinei o tema, nós temos feito isso aqui no podcast, o tema é leveza. E eu preciso dizer para você que está me ouvindo aí que falar sobre leveza não é algo simples para mim. É algo extremamente complicado e até mesmo desafiador. Porque grande parte dos 44 anos de vida que eu tenho, eu vivi no modo pesado de viver. E eu não estou falando de ser gordinha ou de ser gordinho, eu estou falando do viver pesado, do viver de uma forma pesada, colocando peso em tudo, colocando peso nas relações, colocando peso nas tarefas, colocando peso. E como que eu sempre coloquei esse peso? Com muita pressão, com muita autocobrança, com muito medo de decepcionar, medo de não dar conta, medo das pessoas não aprovarem, mano, um monte de medo, uma caralhada de lista de medo e puta que pariu, que merda quer viver assim. Isso vai gerando uma tensão absurda em mim. E eu vejo, por muitas vezes, essa mesma tensão nos outros. E é tensão na hora de falar, é tensão na hora de olhar, é tensão na hora de... Nossa, é tensão. É muita tensão. É muito peso, é muita pressão, muita autocobrança. E por que essa autocobrança? Porque eu tenho a sensação, ainda enraizada em mim, de que eu nunca sou o suficiente, de que aquilo que eu faço ou aquilo que eu sou nunca é o suficiente. Então eu me cobro para sempre entregar mais. E eu estava olhando em processo terapêutico esses dias para esta sensação, este padrão de funcionamento em mim. E eu me lembro que eu sempre ouvia do meu pai, por exemplo, quando eu tirava notas boas, eu levava para ele as provas e dizia: olha, pai, eu tirei um 10. E ele dizia para mim: por que não tirou 11? E ele falava isso em tom de brincadeira. Mas uma criança não entende brincadeira. Uma criança entende as coisas de forma literal. E eu também tenho este funcionamento, por muitas vezes. Eu olho para as coisas, eu não acho que tudo seja brincadeira, mesmo quando as pessoas colocam o tom de brincadeira. Porque, por vezes, as pessoas querem dizer coisas e dizem em tom de brincadeira, porque brincando se diz tudo, inclusive a verdade. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu sempre levei isso no literal. Tirei 10, por que não tirou 11? Porque não dava, porque a nota era até 10. Era isso que, se eu tivesse maturidade emocional, eu deveria ter respondido.
Eu tirava 10 porque 11 não dá. Eu atingi a nota máxima. Eu fui muito bem. Parabéns para mim. Eu consegui. Eu dei o meu melhor naquela ocasião e aquele meu melhor foi taxado como o máximo que estava sendo exigido, que era o 10. Legal. Isto é muito legal. E por quantas vezes eu não tive a mesma sensação? Com diferentes pessoas, né? Com a minha mãe, com professores, com chefes, né? Então, eu fui colocando para funcionar este padrão em todos os lugares da minha vida. Até nos exames de sangue. Como assim? Deu alterado? Eu tenho que ser 10. Eu não posso ter alteração de ferritina, de colesterol, de tireoide. Não posso. Eu tenho que ser 10, porque o 10 ainda não tá bom. O que esperam de mim é o 11. Gente, tem mais peso do que viver assim? Tem peso maior do que viver assim? Fala para mim. Essa é uma das formas mais pesadas de se viver. Existem muitas outras, porque de verdade, nós seres humanos somos bastante capazes e criativos para nomear, criar, padronizar alternativas para acabar consigo mesmo. É isso, né? A gente é bem criativo, bem hábil nisso. E eu não fujo à regra, desta regra especificamente. Por muitas vezes eu vivi desta forma e de um jeito que eu não notava que estava fazendo. O que é pior, porque talvez você que está me ouvindo tenha este padrão dentro de você e assim como eu, você rodava isso em segundo plano e não percebia. Este padrão, ele permeava todas as suas relações, todas as suas tarefas diárias, toda a sua vida sem você perceber. E quando eu notei que eu estava funcionando neste padrão, porque meu pai falava aquilo, mas ele falava aquilo que para ele era uma brincadeira. Em nenhum momento eu estou dizendo que o meu pai queria me ofender ou me desprezar ou coisa do tipo. Porém, a minha leitura era essa. Concorda que a fala dele me dava possibilidades de fazer esta interpretação? Você concorda com isso? Então, por vezes a gente diz assim, tem muitas frases que dizem assim, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. E ok, isso tem um tanto de verdade. Porém, eu não sou responsável eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende, mas eu sou responsável pela intenção que eu adotei enquanto eu te dizia isso. Então, de verdade, meu pai não dizia aquilo para acabar comigo, ele dizia aquilo para dizer para mim assim, olha, você pode mais, isso aqui é o mínimo que eu espero de você, eu quero mais. E tudo bem a gente desafiar os filhos, tudo bem a gente estimular os filhos para que eles caminhem, para que eles vençam as próprias barreiras. Tudo bem isso, porém, por muitas vezes a gente lança falas, comentários que geram padrões nestas pessoas que estão ali na nossa convivência e esses padrões geram buracos no comportamento, na personalidade, no padrão de funcionamento, que são cultivados por anos e por vezes acabam com a saúde mental e emocional das pessoas. Então, para falar o que você quer falar, verifique qual a sua intenção. Porque se você tiver a intenção de causar um mal, sim, você será responsável pelo que o outro entende, porque a sua intenção era causar um mal.
A sua intenção era menosprezar, era diminuir, era dizer para o outro: nada do que você faz me serve. Nada do que você faz é suficiente para mim. Você não é suficiente. Eu não consigo dizer para você qual era a intenção do meu pai. Pela amorosidade que ele tinha, eu aposto muitas fichas de que não era essa a intenção dele. Porém, ele, através de uma boa intenção, usou um padrão de boa intenção que o estrago em mim foi grande. Eu odeio meu pai por isso? Não, eu amo meu pai. Ele fez o que ele sabia. Ele era um pai muito amoroso. Se eu chegasse com 8, e que muitas vezes eu cheguei com 8, ele também dizia: parabéns, porque não foi 10. Ele reconhecia em mim as minhas potencialidades. Ele reconhecia. Era o jeito que ele sabia fazer. Ele, naquele formato, daquele jeito, entregou para mim, com amorosidade, aquilo que ele sabia entregar. Pode ser que hoje, onde ele está, na imensidão da eternidade, ele já não faria do mesmo jeito que ele fez quando eu era uma menina. Não é uma menininha aí pedindo reconhecimento do pai, reconhecimento da mãe. Né? Então, as pessoas fazem o que fazem e nem sempre é para te futricar na vida. Elas, por muitas vezes, oferecem aquilo que elas conseguem oferecer. E quando eu me deparei com este padrão de funcionamento na vida adulta, veja você, eu não tinha mais como voltar lá atrás e dizer para mim mesma: olha, Vanessa, o que o seu pai está querendo dizer com esta fala é que ele reconhece que você tem grande potencial e sabe que você pode ir ainda mais. Mas isto em você, com os recursos emocionais, Vanessa, que você tinha naquele momento, não foi essa a interpretação que você deu. E isto te causou muito sofrimento. Só que agora, quem tem que cuidar da Vanessa adulta é a Vanessa adulta. E de que forma? Buscando amparo. Amparo terapêutico, amparo das amizades, da família, de quem você precisar. As pessoas podem te indicar coisas que você não está conseguindo ver. As pessoas podem caminhar ao seu lado, mas quem vai caminhar é você. Quem vai saciar a sua fome emocional é você. É você que vai ter que pôr para dentro as ferramentas que você precisa para elaborar isso e sair do sofrimento, para alterar o padrão. Alterar o padrão é tirar esse peso e pôr leveza. É simples fazer isso? Porra nenhuma. Não é. É um dos bagulhos mais complexos e difíceis que eu já vi. E já fiz e tenho feito todos os dias, porque do padrão que eu venho, no padrão das pessoas que convivem comigo, que eu vejo grande parte funcionar, as referências que atualmente eu tenho na minha convivência, são pessoas que eu tenho a impressão, a percepção de que as pessoas que sofrem estão dentro de um status onde, por sofrerem, são reconhecidas como fortes. E as pessoas que são e que vivem levemente, elas são reconhecidas como displicentes. Ah, aquela ali tem vida fácil. Ah, dá nada para ela não. Ixi, aquela ali tem vida fácil. Então, pega seu julgamento e enfia no buraco que você achar mais próximo. Porque a sua opinião é só uma opinião. Você não sabe o que a outra que você está dizendo que vive leve passou para aprender a viver assim. Será que a gente não está repetindo padrões que estão nos adoecendo? Será que nós não estamos repetindo padrões que acabam com a nossa existência?
Porra, não tá na hora de abrir os olhos pra isso, cacete? Que merda é isso? Engraçado que a gente vê muitos exemplos na nossa vida de que pessoas que tiraram o peso de viver são pessoas de sucesso. Eu tô aqui gravando o podcast olhando para minha prateleira de livros. Eu tenho algumas referências de pessoas que eu admiro absurdamente. Vou citar para vocês alguns dos livros que estão aqui na minha frente. Tony Robbins. Você conhece o Tony Robbins? Um americano, eu acho que ele é americano, que teve uma vida desgraçadamente desgraçada na infância e na adolescência, que ficou sozinho no mundo, que teve que colocar para dentro de si aquilo que ninguém fez por ele, para que ele se realizasse enquanto ser humano e esta realização pudesse fazer o Tony Robbins que a gente conhece hoje. Eu tenho 4 livros dele aqui na minha frente. E é um homem incrível. Aí você vai falar, Vanessa, é um coach. Mano, pega seu julgamento, dobra, redobra e já sabe o que você faz. Uma mulher maravilhosa, Viola Davis, que eu sou muito fã de Viola Davis. Você conhece a história da Viola? De muito futricada na vida, muito lascada na vida, e a mulher que ela é hoje. Você conhece a história da Oprah Winfrey? Do quanto de padrões a Oprah teve que quebrar para se tornar a Oprah? Você conhece Brené Brown? Estou só citando alguns exemplos que estão aqui na minha frente. Você conhece Neale Donald Walsch, que fez uma coletânea de livros chamada Conversando com Deus? Você conhece Rachel Aviv, que é a autora do Estranhos a Nós Mesmos? Enfim, eu consigo citar para você uma infinidade de pessoas que quebraram padrões para serem felizes. E elas são felizes, cada vez mais felizes, quando elas se tornam elas mesmas. Quando elas abandonam aquilo que Freud diz, que a cultura é um jeito de acabar com você. Então, eu não estou dizendo para você abandonar todas as culturas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você selecionar a cultura que você cultua. Veja se o padrão que você repete é aquele que está acabando com a sua leveza de viver. E por isso que eu falo que os livros da Brené Brown, que falam sobre coragem, a coragem de ser perfeito, a coragem de ser você mesma, a coragem de liderar, enfim, esses livros todos, e a minha palavra preferida é coragem, que é a que está tatuada no meu braço, inclusive, é porque há de se ter muita coragem para você dizer, isto aqui que está todo mundo fazendo, para mim não serve. Este formato, este partido, este político, esta moda, este livro, este padrão, esta roupa, esta marca, esta comida, isto não me serve. Não me serve, pois não está de acordo com o meu jeito genuíno e essencial de viver. É isso. E a gente precisa olhar para isso. Senão a gente vai continuar. Vou falar bem baixinho, tá bom? Se foder.